Do céu imensa graça ao mundo se mostrou, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estarmos juntos aqui em tempos de graça, estudando a palavra de Deus. Meu nome é Daniel Valério e eu convido você a me acompanhar numa jornada de estudo da palavra de Deus, onde nós estudaremos hoje os dois evangelhos que existem, que estão sendo pregados no mundo e principalmente dentro da nossa amada IASD. Eu convido a você, irmão, irmã, a curvar a sua fronte e fazermos juntos uma oração. Santo e amado Deus, eterno Pai, nós aqui como teus filhos nos colocamos perante a tua face, perante o teu trono, sabendo, Senhor, que a nossa oração ela chega até teu trono de graça através da morte e sacrifício de Cristo. Nós aqui rogamos ao Senhor a promessa bíblica de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali teu Santo Espírito estará. Que teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, nosso coração, que toque, que impressione o coração do sincero e transforma a nossa vida, Senhor, para que possamos cada dia refletir mais e mais o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Bem, como o próprio título da palestra fala, é os dois evangelhos. Hoje nós estamos enfrentando uma crise religiosa, porque nós estamos vivendo dois evangelhos dentro do mundo cristão e principalmente dentro da IASD. Nós temos o evangelho evangélico, ou também chamado de nova teologia, que tomou proporções assustadoras depois de 1957, com a publicação do livro Questões sobre Doutrina. Mas isso é um assunto para estudarmos em outra oportunidade. Mas o fato é que hoje o evangelho evangélico ele é definido da seguinte forma. Dentro do evangelho evangélico é ensinado que você nunca vai parar de pecar, porque você tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa ela é como um vírus, é uma doença que está entragada dentro do teu ser, do nosso ser, e que nós não temos o que fazer. E que essa natureza pecaminosa, que automaticamente quando nós nascemos, nós a temos, é como se a partir do primeiro momento em que nós respirássemos, ligasse o nosso pecadômetro, né? O nosso contador de pecado já inicia no momento da nossa respiração. Então já somos pecadores a partir do momento em que respiramos. E essa natureza pecaminosa, ela é tão forte, ela é tão poderosa que nem a graça de Cristo pode impedi-la de agir. Tanto que nós iremos pecar, assim como dizem, né, os que creem nessa teologia, e nós iremos pecar até a volta de Cristo. E depois do fechamento da porta da graça, as pessoas creem, né, que pecaremos aquele pecado, errar o alvo. Nós teremos a intenção de acertá-lo, mas a nossa natureza pecaminosa, que é mais forte que a graça, ela não nos permitirá acertar o alvo, por mais que andemos com Cristo. Mas ela será erradicada na volta de Cristo, na glorificação, onde seremos transformados e não mais cometeremos esses pecados involuntários ou esses pecados de errar o alvo, porque a nossa natureza será modificada, a nossa mente será outra. Esse é o evangelho evangélico, é aquele que salva o pecador em pecado, leva o pecador ao céu não transformado, mas leva ele ainda tendo vontade, ou tendo tendência, ou tendo propensão para o pecado aqui na terra. Ele tem o desejo de cometer o pecado. Então ele espera a volta de Cristo para ser transformado. Nós vamos ver que esse evangelho evangélico ele é totalmente contra o evangelho eterno e totalmente contra o caráter de Deus, visto que Deus ele não muda o nosso caráter, ele não muda a nossa vida. Se fosse tão fácil assim Deus vir fazer um plim em nossa mente, mudar a nossa mente e nosso coração, por que Ele não fez o mesmo com Lúcifer e seus anjos?
Pois bem, vamos estudar agora o Evangelho Adventista de raiz, o Evangelho que os nossos pioneiros criam. E quando eu falo pioneiros aqui, eu não estou me referindo aos pioneiros mileritas, naquele momento em que a igreja ainda não estava formada. Eu me refiro aqui aos pioneiros adventistas, no momento na qual a nossa igreja já estava formada, já tínhamos um corpo, já tínhamos nossas crenças definidas, já tínhamos passado já por 1888, ou seja, nós temos uma igreja já bem definida de qual era a sua missão. O texto bíblico, para iniciarmos o estudo, encontra-se lá em Mateus 24,14, é um texto bem conhecido dos irmãos, que diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pois bem, aqui nós temos duas premissas. Nós temos a premissa do será, é uma promessa, quem faz a promessa é Cristo. Então Cristo afirma que o evangelho ele será pregado, é uma promessa, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então a consequência, depois que ele for pregado, o fim virá. Eu ouvi esse tempo atrás de um grande amigo meu, falando que ele entendia que o evangelho já havia sido pregado, devido à velocidade de informações que temos hoje no mundo, televisão, internet, as informações hoje elas correm muito rápido. Só que infelizmente eu não posso concordar com esse tipo de teologia, porque existe hoje no mundo uma janela chamada janela 1040. Existe um raio, existe uma janela onde existem lá aproximadamente 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Cristo. Então, olhando dessa forma, temos muito trabalho pela frente. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, meu irmão, minha irmã, é: que evangelho é esse que vai ser pregado? Por muitas vezes na minha vida eu cria que se eu simplesmente falasse para alguém que Jesus está voltando, ou que Jesus salva, eu já tinha pregado para aquela pessoa o evangelho. Há muitos anos atrás, era muito comum ver em carros adventistas aquela frase: Jesus está vindo, prepara-te. E eu cria que a partir do momento em que a pessoa lia aquilo, o evangelho já havia sido pregado para ela. Lê do engano que eu tinha. Meus irmãos, para que nós possamos entender como que a história do mundo finaliza, nós precisamos primeiro entender como que a discórdia, como que o grande conflito ele se iniciou no céu. Quais são os pontos que estão em pauta, os pontos que são relevantes. Satanás no céu, Lúcifer, fez 3 grandes acusações contra Deus. E essas 3 grandes acusações elas deveriam estar na ponta da língua de todo adventista, porque elas são a base do grande conflito. Primeiro, Lúcifer ele não queria admitir a divindade de Miguel. Nós lemos lá na História da Redenção 13.1 o seguinte: todavia Cristo, o amado Filho de Deus, havia preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Essa foi a primeira grande acusação. Lúcifer não aceitava a divindade de Miguel. A segunda grande acusação é de que a lei de Deus é injusta, porque não pode ser obedecida. Nós não podemos guardar a lei de Deus. Desejar a todas as nações, 72.1 diz o seguinte: Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. E bom, se a lei é injusta, logo seu legislador é o quê? É injusto. Essa é a terceira grande acusação. Patriarcas e Profetas 38.1 diz: desde o princípio a grande controvérsia fora a respeito do quê? Da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade do seu autor. Mostrar-se-ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança ou perfeitos e imutáveis. Essas foram as 3 grandes acusações de Satanás no céu. Esse foi a base da sua revolta. Mas o ponto especial, o ponto específico em que ele tinha que atacar, qual era? Diz lá em Caminho a Cristo 24.2, a lei de Deus, a base do seu governo no céu e na terra.
Salmos 97:2 diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Mas o que é justiça? O próprio salmista nos responde em Salmo 119, 172. Ele diz o seguinte: a minha língua falará da tua palavra, pois os teus mandamentos são justiça. Essa era a obra de Satanás, meus irmãos. Atacar a lei de Deus, a base do seu governo no céu e na terra. Satanás, ele havia conseguido conquistar quase metade dos anjos. Milhões de milhões aderiram o quê? Ao pensamento, à ideologia de Satanás. Agora eu pergunto, o argumento que Satanás usava no céu, ele era um argumento bom ou ruim? Ele era muito bom. Porque ele mesmo, que era um anjo que andava lado a lado com Deus, ele dizia: eu não pude guardar a lei. Veja, esses também que me acompanham também não conseguiram guardar a lei. Satanás dizia que seu governo ia ser muito melhor. Ele dizia que a lei limitava as suas criaturas e privava elas de um crescimento mais amplo. Então nós temos de um lado Satanás dizendo que a lei não pode ser obedecida, e de um outro lado Deus dizendo que sim, a lei pode ser obedecida. Satanás, meus irmãos, ele teve a petulância de disputar a altura com Deus. Muitos de repente podem estar se perguntando: não, mas Deus é todo poderoso, Deus pode tudo. Por que Deus não tomou uma posição? Deus pode tudo. A única coisa que Deus não pode é invadir o nosso livre-arbítrio. E é esse um dos motivos pelo qual eu não creio na nova teologia. A nova teologia diz que lá na glorificação as pessoas serão transformadas, ou seja, aquele desejo pecaminoso que elas têm vai ser erradicado. Elas não tiveram uma mudança de comportamento, elas não escolheram andar com Deus. Elas creem que Deus vai simplesmente vir e fazer um plim com uma varinha mágica e transformar a sua mente e o seu caráter. Pois bem, o que Lúcifer disse para os anjos? Um dos argumentos que ele usou para os anjos para convencê-los. Ele disse para os anjos que eles eram impecáveis. Vamos ver esse texto. Está lá em Patriarcas e Profetas 11.1. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. Ou seja, ele estava dizendo para os seres celestiais, os mundos criados, eles precisam de lei. Agora vocês não. Vocês são seres perfeitos. Vocês não têm a mínima possibilidade de errar. Todos os seus pensamentos são perfeitos. Logo, com tudo isso, meus irmãos, o que aconteceu? Satanás ele começou a angariar provas de que a sua argumentação estava correta. Ele mesmo não guardou a lei. A terça parte dos anjos não guardou a lei. E esta foi a primeira grande reivindicação de Satanás no céu. DTN 211.3 nos diz: por outro lado, todos quantos transgredem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida. É o que estava acontecendo no céu. Os anjos, eles estavam transgredindo os mandamentos e logo eles estavam apoiando a pretensão de Satanás, a argumentação dele de que a lei realmente não pode ser obedecida. Dentro do seu processo argumentativo, o que Satanás faz? Ele fala: eu não consegui obedecer à lei. E o que ele diz? História da Redenção 18.1. Então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo, expulsarás também a estes e deixará tal vazio no céu? Irmãos, nós temos que entender aqui
que neste momento do universo, um grande ponto de interrogação surge na mente dos mundos. Lúcifer tinha um argumento muito bom. Ele estava falando e ele estava provando de que a lei não podia ser guardada. Ele havia conseguido conquistar quase metade dos anjos. Isso é muito sério, meus irmãos. Depois que Lúcifer percebeu que ele não conseguiria derrubar o governo de Deus com argumentos, o que foi que ele fez? Patriarcas e Profetas 14:2 nos responde: a única maneira de agir que restava a ele e seus seguidores, dizia, consistia em vindicar a sua liberdade e adquirir pela força os direitos que não lhes haviam sido de boa vontade concedidos. O que houve então, meus irmãos? Lá em Apocalipse 12:9 nós temos o relato bíblico sobre esse evento. Diz o seguinte: não mais prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Agora o próximo texto, ele é um texto muito importante. Peço a vocês que mentalizem esse texto. A luta iniciada no céu, em torno da lei de Deus, continuou na terra, desde a expulsão de Satanás no céu. Ou seja, a luta que se iniciou no céu, ela continua onde? Na terra. Isso é vital, é de vital importância que nós mantenhamos essa ideia sempre em nossa mente. Sobre o que estava o grande conflito? A guarda da lei. É possível ou não guardar a lei? É sobre isso que estava a base do conflito no céu. Se era possível ou não guardar a lei. Quando esta discussão, esta batalha veio para a terra, como que essa discussão ela se transformou? Nós temos no dia em que dela comer de certamente morrerá, versus certamente não morrerá. Deus estava dizendo para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, morrereis. Aí nós temos o que? Versus a oposição ideológica de Satanás, dizendo, certamente não morrereis. Só que infelizmente, meus irmãos, nesse momento da história do universo e da nossa terra, Satanás ele ganha mais um poderoso argumento. Está lá em Desejar Todas as Nações, 72:1, diz o seguinte: Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. DTN 5:19:6 diz: quando o homem violou a lei divina e desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. O homem pecou, aqui está a prova, dizia Satanás. Não só os seres no céu tiveram a capacidade de guardar a lei, mas também os recém-criados Adão e Eva não conseguiram, eles a transgrediram. Irmãos, nesse momento, Adão se tornou o primeiro ser humano a justificar Satanás. Ele reivindicou a sua ideologia perante o universo. Isso é muito grave, é como se Adão e Eva pegassem a bandeirinha do time de Satanás e começassem a sacudir perante o universo, dizendo que sim, Satanás está certo. No livro Verdade sobre os Anjos, 155.3, nós lemos: o Filho unigênito de Deus veio ao nosso mundo como homem para revelar-nos que o homem pode observar a lei de Deus. Satanás, o anjo caído, declara que nenhum homem seria capaz de guardar a lei de Deus após a desobediência de Adão. Irmãos, Satanás agora ele tinha um forte argumento. Ele não conseguiu guardar a lei, e ele era um anjo que andava lado a lado com Deus. 1/3 dos anjos não conseguiu, e agora o recém-criado mundo, o planeta Terra, com seus 2 representantes, mal haviam sido criados, já transgrediram a lei. Nesse momento, nós temos que entender que Satanás ele crava uma estaca de ferro na terra, e uma estátua de ferro, e uma estaca de ferro de dúvida
na mente do universo? A dúvida, ela aumentou, ela não diminuiu. O universo, nesse momento, olhava atravessado para Deus, porque Satanás estava afirmando uma coisa e estava provando. Cada vez mais ele provava a sua ideologia. E isso, meus irmãos, é muito sério. É muito sério, nós precisamos entender isso. Nesse momento, o que Deus faz? Deus, ele se coloca no banco dos réus. Não como um réu comum que está lá sentado com medo, tremendo, não sabendo o que vai acontecer. Deus é todo poderoso, ele conhece o início e o fim, desde sempre. Mas Deus, ele por amor ao universo, ele se coloca no banco dos réus. Onde que nós temos esse conceito? Lá em Romanos 3,4 nós lemos: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. O mesmo conceito nós vemos em Desejar Todas as Nações, 32.1. No juízo do universo, Deus ficará isento de toda a culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nenhum motivo de desafeto. Ou seja, se há um juízo do universo, é porque está tendo há um julgamento. Deus está sendo julgado. Hoje em dia, meus irmãos, qual que é um dos maiores esforços de Satanás? Como que ele continua a pleitear a sua ideologia política? Grande Conflito 569.1. É o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande conflito. Seus sofismas diminuem a obrigação da lei divina, dando ao homem licença para pecar. É aqui que entra o ponto que a nova teologia ela prega. A nova teologia ela causa no crente a ideia de que ele vai conseguir ir para o céu em pecado. Nós vemos aqui que este é o constante esforço de Satanás em representar falsamente o caráter de Deus, ou seja, hoje em dia Deus ele está sendo posto como um ser que é só amor. Apenas a graça, tudo é amor, Deus é amor. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que Deus não é amor. Deus, ele é puro amor. E o seu amor foi demonstrado na cruz, mas Deus, ele não é apenas só amor. Nós vemos pela palavra de Deus e pelo espírito de profecia que nós temos um Deus que está irado no céu. E ele quer acabar com a história de pecado desse mundo. Quando nós vemos lá no Apocalipse as cenas finais, nós vemos que no final do milênio, aqueles que não forem salvos, eles queimarão e serão queimados na presença de Deus, na presença do Cordeiro e dos anjos. Eles ficarão ali parados olhando as pessoas queimarem. Então nós temos que entender isso. Há muito em jogo. Nós temos muito em jogo. E a nova teologia, ela diminui a obrigação da pessoa em querer guardar a lei. Certa vez eu ouvi de um irmão muito conhecido dizendo que é impossível ao homem não adulterar. Que nem que fosse por pensamento ele adulteraria. Eu fico receoso, eu fico triste, com pena, num tipo de pregação como essa. Porque nós estamos diminuindo o poder da graça de Cristo. Eu sempre gosto de perguntar, quem é mais poderoso? É Deus ou o diabo? Óbvio que é Deus. Quem que quer que eu peque? É Satanás. Quem que é mais forte? É Deus. Se Deus é mais forte que Satanás, ele não quer que eu peque, será que Deus não vai me dar força ou capacidade para que eu não cometa um ato pecaminoso? Esse tipo de pregação da nova teologia, ela diminui a graça. Ela coloca a graça abaixo da nossa natureza pecaminosa. Isso eu não posso aceitar. Qual que é um dos pontos hoje que a nova teologia
e que Satanás ataca, que na realidade é a base de toda a discussão teológica. É a raiz, conceito de pecado. O que é pecado? Vamos lá no livro Fé e Obras, página 50, parágrafo 1, diz o seguinte: pois bem, precisamos compreender o que é pecado. É uma necessidade, precisamos compreender o que é pecado. A saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Fé e Obras 105.2, temos aqui a verdadeira definição do pecado. Ele é a transgressão da lei. Nossa Alta Vocação, uma meditação, página 136.5, diz que há de levar o pecador ao conhecimento de seus pecados, a não ser que ele saiba o que é pecado. A única definição de pecado na palavra de Deus nos é dada em 1 João 3,4. O pecado é o quebrantamento da lei. Certa vez, eu ouvi com relação ao espírito de profecia, né, dentro deste contexto, sobre a única definição de pecado, também o mesmo irmão, falando que a irmã White, quando ela escreveu esse livro, ela não havia feito exegese do texto bíblico. Eu pergunto, que exegese o profeta tem que fazer? Que exegese Moisés fez? Que exegese Paulo fez? Que exegese João, Mateus, Ezequiel, Jeremias? O profeta não precisa fazer exegese. O profeta é inspirado pelo Senhor. O profeta é tocado pelo Espírito Santo e expressa isso com suas palavras. Mas a ideia, ela vem do céu. A ideia não é do profeta. Então o profeta não precisa fazer exegese. Se a palavra de Deus me fala que pecado é transgressão da lei, e essa é a única definição, para mim isso não é nem o profeta que está falando. É o próprio Espírito Santo que está me esclarecendo o que é. Não preciso fazer exegese nenhuma. Mas com relação ao pecado, talvez você esteja se perguntando, mas nós nascemos pecadores, nós somos pecadores por natureza, correto? Errado. Ter natureza pecaminosa não me faz ser pecador. Eu vou repetir. Ter natureza pecaminosa não me faz ser pecador. Tiago 1, 14 e 15 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, no momento em que eu sou tentado, eu preciso necessariamente o quê? Conceber o pecado. Eu preciso atender à voz da tentação. O fato de eu ser tentado não me gera pecado. Cristo foi tentado, mas nem por isso ele pecou. Por quê? Porque ele não atendeu à voz da tentação. Tiago nos diz que natureza pecaminosa não é pecado, pois o pecado é dado quando eu escolho alimentar a natureza pecaminosa. Vamos ver o que a lição número 3 da lição da escola sabatina de 12/10/2014 diz. Vamos ver o que o comentarista da escola sabatina fala. Ele diz o seguinte: Tiago separa claramente tentação do pecado. Ser tentado não é pecado. Até mesmo Jesus foi tentado. O problema não é a tentação, mas como reagimos a ela. Ter uma natureza pecaminosa não é pecado. No entanto, é pecado permitir que a natureza pecaminosa controle nossos pensamentos e dite nossas escolhas. Assim, temos as promessas encontradas na palavra de Deus que nos oferecem garantias de vitória, se as reclamarmos para nós mesmos e nos apegarmos a elas pela fé. Se o pecado não fosse fruto de nossa escolha, como poderíamos ser condenados por praticá-lo? Pecado, meu irmão, é escolha. Nós escolhemos pecar. Veja o que Deus inspirou Ellen White a escrever sobre Tiago, sobre esses mesmos versos bíblicos. O que o Espírito Santo fala?
todo homem é tentado quando atraído e seduzido por seus próprios desejos. É desviado do caminho da virtude e do verdadeiro bem ao seguir suas próprias inclinações. Se os jovens possuíssem integridade moral, as mais poderosas tentações não teriam efeito sobre eles. É obra de Satanás tentá-los, mas submeter-se a ele depende de vocês. Todas as hostes satânicas não têm o poder de forçar o tentado a transgredir. Não há desculpa para o pecado. Mensagens aos Jovens, página 430, parágrafo 1. Irmãos, esse texto é claro. Nem todas as hostes angélicas, nem o próprio Satanás, nem mesmo 1/3 dos anjos, se vierem tentar você, eles não têm capacidade de te forçar a pecar. O pecado é escolha. Ela termina dizendo ali, não há desculpa para o pecado. O que mais Deus diz através da pena inspirada? A tentação não é pecado. Este consiste em ceder. Nossa Alta Vocação, página 82.5. O que diz o Tratado de Teologia Adventista, na página 289? A tendência para pecar, ou tentação para pecar, não é pecado. Estas coisas não constituem rebelião contra Deus. Ceder ao pecado e cometer o ato pecaminoso, transgredindo assim a lei de Deus, isso sim nos aliena do Senhor e nos torna culpados diante dele. Somos responsabilizados pelo próprio pecado, mas graças a Deus é-nos oferecido perdão para os pecados e somos aceitos perante Deus porque a graça reina pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso tratado de teologia é muito claro. É um conceito que ele está entregado aonde? Dentro da nossa doutrina. E eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou atacando pastores, eu não estou atacando pessoas, não estou atacando teólogos, eu estou atacando são ideias. Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos num país que é um país que ele é um país catolizado. Nós viemos de uma cultura católica. E dentro da cultura católica antiga, nós não podemos falar nada contra o padre ou contra a igreja, porque já seria um sacrilégio. Então tudo que o padre fala, nós temos que falar amém. Nós não temos essa mesma cultura dentro do adventismo, ou não deveríamos ter. Os pastores, os teólogos, eles são seres humanos, eles são passíveis de erro, assim como eu e como você. Então, nós devemos ser como os bereanos. Nós devemos estudar, buscar o ensino que vem do céu, e claro, devemos ter muito respeito pelos nossos líderes, pelos pastores, pelos mais velhos, mas nós não necessariamente temos que concordar com tudo que vem do púlpito, ou com tudo que é falado. Não é essa a vontade do nosso Deus. Nós devemos estudar, porque nós seremos julgados um dia como se nós fôssemos as únicas criaturas do universo. Então nós devemos parar e ficarmos de pé perante o tribunal e darmos a razão de nossa fé. Nós devemos saber o que estamos defendendo. Vamos ver mais aqui, com relação dentro também do Tratado de Teologia Adventista, na página 269. A terminologia bíblica mostra, portanto, que o pecado não é uma calamidade que se abateu sobre um inconsciente humano. Não é uma doença, não é algo que veio sem nós estarmos preparados. Mas sim o resultado de uma atitude ativa e voluntária da parte do ser humano. Eu quero fazer um parênteses aqui. Aquele conceito que às vezes nós ouvimos, né, de que de que Cristo ele foi afetado, mas não infectado pelo pecado. Ou seja, essa infecção, esse pecado condição que a nova teologia ela ensina, que não tem base nem respaldo bíblico. Nosso próprio tratado está combatendo isso. Aqui ele diz, eu vou repetir de novo o que fala o nosso tratado nesse sentido.
A terminologia mostra, portanto, que o pecado não é uma calamidade que se abateu sobre o inconsciente humano, mas o resultado de uma atitude ativa e voluntária por parte do ser humano. É uma atitude ativa. Eu escolho pecar. Além disso, o pecado não é ausência do bem, é não atingir as expectativas de Deus. É um caminho mau que o ser humano escolhe por livre e espontânea vontade. Não se trata de uma fraqueza pelo qual os seres humanos não podem ser responsabilizados, pois o ser humano, na atitude ou no ato de pecar, escolhe deliberadamente um caminho de rebelião contra Deus, de transgressão contra a sua lei, e deixa de ouvir a palavra de Deus. Pecado é tentar ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Em resumo, pecado é rebelião contra Deus. É o pecado que me afasta de Deus. Quando eu peco, eu me afasto de Deus. Eu tenho que escolher. É uma atitude, é uma escolha. Como próprio diz o nosso tratado, é um caminho mau que o ser humano escolhe por livre e espontânea vontade. Eu escolho pecar. Eu escolho a rebelião. Deus me fala, meu filho, vá para a direita, e eu digo, não, Senhor, eu tenho que fazer a exegese desse texto bíblico, não é bem assim, isso foi para o tempo dela, e eu escolho ir para a esquerda, porque o meu coração, o meu estômago, a minha vontade, a minha paixão humana, ela não se adequa à vontade de Deus. Então eu fico criando desculpas para não seguir a vontade de Deus. E eu coloco a desculpa onde? Na natureza pecaminosa. E quando eu coloco a desculpa na natureza pecaminosa, nós voltamos ao mesmo problema do Éden. Adão, por que tu te escondeste? Eu me escondi porque estava nu. Mas como sabes que estás nu? Quem te falou? Você comeu da árvore que eu mandei que não comesse? A mulher que tu me deste me deu da fruta e eu comi. Eva, por que tu comeu? A serpente que tu criaste. Vira e mexe, meus irmãos. A culpa é sempre de Deus. E quando eu coloco culpa nos meus pecados por causa de uma natureza pecaminosa, indiretamente eu estou colocando a culpa do pecado em Deus. Pergunta: temos poder para vencer a tentação? Temos poder? Existe algum tipo de ferramenta, de instrumento que Deus ele nos deixou, que nos capacite a vencer a tentação? Assim também com a lei, ela aponta nossos defeitos e nos condena, mas não tem poder para salvar-nos. Precisamos ir a Cristo a fim de obter perdão. Ele tomará nossa culpa sobre si e nos justificará perante Deus. E Ele não apenas nos libertará do pecado, mas nos dará poder para obedecer à vontade de Deus. Refletindo a Cristo 47.5. Irmãos, é impossível guardarmos a lei. Mas Daniel, você está falando agora a mesma coisa que Lúcifer disse no céu. É impossível guardar a lei longe de Cristo. É impossível. É possível, meus irmãos, que nós andemos sobre as águas? É possível chegar para vocês, entrar num rio ou no mar e falar, eu vou andar sobre esse mar? É possível ou não? É impossível. Eu não tenho força, não tenho capacidade humana nenhuma para isso. Mas um homem uma vez andou. Pedro, ele andou sobre as águas. Como ele fez? Senhor, posso ir até ti? O Senhor disse, vem, eu permito. E Pedro vai e ele caminha sobre as águas. Meus irmãos, eu fico imaginando a felicidade de Jesus naquele momento. Porque Pedro, ele resolve abrir mão daquele barquinho, aquela falsa segurança no meio da tempestade, e ele resolve ir até Cristo, andando por cima das águas. E o mesmo convite nos é feito hoje. Cristo deseja que nós peçamos a Ele, e através do poder dele, nós possamos andar sobre as águas do pecado. Outro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 4, 357.4. A verdade como é em Jesus se constituiu uma muralha de fogo ao redor da alma, que a ele se apega. As tentações serão despejadas sobre nós.
pois por elas devemos ser provados durante nosso tempo de graça na terra. Essa é a prova de Deus, uma revelação de nosso próprio coração. Não há pecado em ser tentado, mas o pecado ocorre quando se cai em tentação. O princípio bíblico é o mesmo, o princípio do espírito de profecia é o mesmo, o entendimento da igreja é esse: ser tentado não é pecado. Mas muitos vão dizer para mim, mas irmão, e Salmo 51:5? Lá diz que nós nascemos em pecado. Lá diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, isso aqui é um problema de português. Ah, e veja bem, eu não estou chamando ninguém de analfabeto funcional, certo? Mas eu estou falando que é um problema de interpretação de português. O que nós temos aqui? Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos trocar a palavra pecado por dor. Eis que em iniquidade fui formado, e em dor me concebeu minha mãe. Agora eu pergunto, a dor é de quem? Da mãe ou da criança? É óbvio que a dor é da mãe. Em dor me concebeu minha mãe. Vamos trocar agora por São Paulo. Em São Paulo me concebeu minha mãe. Agora eu pergunto, a mãe está dentro de São Paulo ou São Paulo está dentro da mãe? Se São Paulo está fazendo referência a uma situação da mãe, e a dor também está fazendo referência a uma situação em que a mãe se encontra, por que pecado tem que ser do bebê? Estão vendo como é simples? Quando o salmista, quando Davi ele exclama, em pecado me concebeu minha mãe, ele está dizendo que no mundo de pecado minha mãe me concebeu. Ele não está dizendo que ele já nasceu um pecador. Ele não está pondo a culpa em Deus. Ó Senhor, tu veio, eu nasci um pecador mesmo, é isso que eu faço, é minha natureza, eu não tenho como ser diferente. Ele não está dizendo isso. E isso, infelizmente, é o que os que creem na nova teologia querem passar para as pessoas. De que nós temos algo, temos uma doença genética dentro do nosso ser, que ela nos impede de fazer a vontade de Deus, e que eu vou ser sempre assim, e que nem a graça de Cristo pode estar alterando isso. E mesmo comigo em Cristo, mesmo eu andando com Cristo, eu ainda vou estar cometendo pecado, nem que seja involuntário, como dizem. Podemos obter vitória sobre o pecado? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Apocalipse 3:5. A expressão vencedor indica haver alguma coisa para cada um de nós vencermos. RP 364.2. Irmãos, Deus em sua misericórdia, através do Espírito Santo, ele faz um comentário que é lógico. Tamanha é a misericórdia de Deus. Quando o Apocalipse fala que o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, se fala em vencedor é porque nós temos algo aqui vencer. Nós temos uma coroa a alcançar, um troféu, uma medalha. Nós temos algo a vencer. Mas do que Jesus está falando aqui? É mediante a abnegação que Cristo redime o que se havia perdido. E ele diz que devemos vencer como ele venceu, Apocalipse 3:21. Por meio da humildade e renúncia do próprio eu, podemos tornar-nos co-herdeiros com ele, quando os mansos herdarem a terra. Outro texto. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Podemos vencer sim, plena e inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo a podermos vencer todo o mal temperamento, todo o pecado, toda a tentação, e por fim sentarmos com ele. Irmãos, isso é promessa bíblica. É promessa bíblica, irmãos. Tem que negar o espírito de profecia. Tem que negar a inspiração divina na pessoa de Ellen White para negar um texto como esse. Eu vou ler de novo, a última parte.
Podemos vencer sim, plena e inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo a podermos vencer todo mau temperamento, todo pecado, toda tentação e por fim sentarmos com Ele. Irmão, sabe qual é o grande problema da nova teologia? A nova teologia não crê numa vitória total em Cristo porque não segue os métodos de Cristo. As pessoas estão sendo ensinadas de que elas podem ir para o céu em pecado. E infelizmente, quando as pragas caírem, essas pessoas verão que entregaram a sua mente, a sua consciência e a sua vida eterna a outras pessoas. Certa vez, eu vi um grande pregador usando a expressão: quem disse que somos chamados a vencer como Jesus venceu? Irmãos, eu fiz um peneiramento no Espírito de Profecia e eu encontrei mais de 100 textos com a expressão vencer como Jesus venceu. E algumas são tão enfáticas que dizem que a única maneira de vencermos é de vencer como Jesus venceu. A única maneira de alcançarmos a coroa da glória é vencer como Jesus venceu. É como eu disse e repito, tem que negar o Espírito de Profecia. Temos que negar o Espírito de Profecia inteiro. Eu tenho que negar a inspiração da irmã White. E aqui eu falo para você que de repente está aí me ouvindo e não está crendo em nada do que eu estou dizendo. Talvez você me chame algum dia de dissidente e fale que eu estou falando contra a igreja. Eu creio nas 28 crenças. Eu creio. Dissidente é aquele em que não crê em pelo menos uma dessas crenças. E se você, meu amigo, meu irmão, se você se diz ser adventista, não importa o cargo que você tenha, se você não crê no Espírito de Profecia, ou se você acha que o Espírito de Profecia é algo meramente para ser lido a nível de meditação, mas que ele não tem peso nenhum, desculpa, meu irmão, mas o dissidente aqui é você. Porque se você não crê no Espírito de Profecia, você não está crendo em uma das 28 bases da nossa igreja. Então você não é adventista. Mas talvez você esteja dizendo: irmão, é impossível. É impossível isso que você está falando. É muito bonito no papel, mas é impossível. Lição da Escola Sabatina, segundo trimestre de 1990, página 50. Está fazendo uma referência ao Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 943. Diz o seguinte o texto: precisamos compreender que pela fé em Cristo é nosso privilégio ser participante da natureza divina e livrar-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, somos purificados de todo pecado, de todos os defeitos de caráter. Não precisamos reter nenhuma propensão pecaminosa. No livro Caminho a Cristo, página 47, está dito: no coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Modifica o caráter, governa os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor, abrigado na alma, ameniza a vida e espalha ao redor de uma influência enobrecedora. Muitos vão estar de repente pensando naquele texto, né, que diz: não, mas não há um justo sequer. Fé e Obras, página 47. Aquele que tem contínuo senso da presença de Cristo não pode condescender com a confiança em si mesmo, nem com a justiça própria. Nenhum dos profetas ou apóstolos fez arrogantes proclamações de santidade. Quanto mais se aproximavam da perfeição de caráter, tanto menos se consideravam dignos e justos. Aqueles, porém, que possuem o menor senso de perfeição de Jesus, aqueles cujos olhos são menos voltados para Ele, são os que têm as maiores pretensões de perfeição. Irmãos, eu tenho presenciado algumas acusações
aos irmãos que creem na vitória sobre o pecado e que creem na verdade presente, dizendo o seguinte: irmão, a função do remanescente não é sair falando para todo mundo que somos perfeitos. Né? Muitos usam aquele texto bíblico, né, dizendo que nós não podemos falar que não temos pecado. Eu não sei você, mas eu não conheço ninguém que crê na vitória sobre o pecado, que afirma não ter pecado, ou que é santo, ou que já atingiu um grau de perfeição. O texto, esse texto de Fé e Obras, deixa muito claro: nenhum dos profetas ou dos apóstolos fez arrogantes proclamações de santidade. Ninguém fez. Todo aquele que anda com Cristo, ele olha para Cristo e cada vez ele se sente um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia. Todo aquele que anda com Cristo. Então aquele que anda com Cristo está sendo transformado diariamente pela sua graça, mas a ideia que ele tem de si é a do pior dos homens, do maior dos pecadores. Então aquele que anda com Cristo nunca vai bater no peito, dizendo que não peca mais. Aí muitos podem de repente falar, mas Cristo, ele obedecia porque era Deus. Ele era um ser divino, daí vinha a obediência de Jesus. Vamos ver no livro Desejar de Todas as Nações, página 668, da onde vinha a obediência de Jesus. Toda verdadeira obediência vem do coração. Bom, se aqui está falando que toda verdadeira obediência vem do coração, é porque existe a obediência que não é verdadeira. Deste procedia também a de Cristo, ou seja, a obediência de Cristo vinha da onde? Da obediência. E se consentirmos, Ele, por tal forma, se identificará com os nossos pensamentos e ideias, dirigirá o nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. O que o texto está dizendo aqui, irmãos? E se consentirmos? Aqui nós temos uma referência a Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Sabe qual é o grande problema, irmão e irmã? Que nós não conseguimos obter vitória sobre o pecado? Nós deixamos Jesus do lado de fora. Eu deixo Cristo do lado de fora. Eu não deixo Jesus entrar na minha vida. Eu não deixo Ele entrar e, Senhor, entra na minha vida. Fica à vontade. Mexe na minha geladeira, mexe na minha despensa, mexe no meu guarda-roupa, mexe na minha televisão, mexe em tudo na minha vida. Eu quero que Cristo entre, mas, Senhor, não, no meu guarda-roupa não mexa. Não, Senhor, na minha despensa, não precisa. A graça me basta, Deus é bom. Na minha vida, na minha televisão, naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, no meu vocabulário, eu gosto de falar que Cristo está ao meu lado, que eu ando com Cristo. Mas eu não permito que Jesus ele entre dentro da minha vida e faça mudanças. E o texto aqui é muito claro. Se consentirmos. O problema é que não há o consentimento. Nós não queremos entregar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer a Cristo. Esse é que é o grande problema. Essa é a tragédia da vida cristã nos dias de hoje. Mais um texto da Review and Herald, 1 de abril de 1902. Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que em seu poder o seu povo possa também viver uma vida sem pecado. A vitória sobre o pecado, meus irmãos, ela não é uma meta. Uma vez eu vi um grande pregador, fazendo uma zombaria das pessoas que creem na vitória sobre o pecado, dizendo que essas pessoas eles têm uma lista, elas acordam, hoje eu venci esse, então amanhã eu tenho que vencer aquele. Isso é uma falácia. Uma falácia. Eu não faço isso, eu não conheço ninguém que faça isso. Vitória sobre o pecado, meus irmãos, não é meta, é consequência. Não é meta. Ninguém tem uma listinha de pecados a vencer. Nós temos uma meta. Qual que é a meta? Andar com Cristo. E em andando com Cristo,
eu percebo o que Cristo é, o que Cristo faz, e eu vejo que eu tenho que ter mudanças na minha vida. E essas mudanças eu não tenho força para mudá-las, eu não tenho capacidade. Então eu me ajoelho e luto e peço a Ele: Senhor, muda o meu coração, muda o meu querer, Pai, porque eu quero fazer a Tua vontade, não a minha. Eu sei que isso te desagrada, eu não quero te desagradar. Isso é o que faz o cristão. Mais um texto, Atos dos Apóstolos, página 531. Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada, por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Este é o segredo. Este é o ponto crucial da vitória de Cristo, e é isso que Cristo veio nos ensinar. Vou ler de novo. O Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada, por uma vida de constante o que? Resistência ao mal, que com a cooperação da divindade, ou seja, existe uma cooperação. Ninguém acorda de manhã e diz: bom, hoje eu decido ser perfeito, hoje eu vou vencer tal pecado. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, ninguém faz isso. E se você faz, meu irmão, você está errado. É uma cooperação, existe uma cooperação com Deus. Eu entrego o meu coração e Deus opera o milagre. Mas eu não posso chegar e dizer assim: Senhor, opera o milagre na minha vida, e eu continuar fazendo as mesmas coisas. Senhor, tira de mim o desejo e a vontade de comer carne. E eu fico indo numa churrascaria, esperando o quê? Que venha um plim mágico do céu e que desligue dentro de mim o desejo de comer carne. Eu não posso ser um adúltero, ser um esposo que trai a esposa, ter consciência que é errado e pedir: Senhor, me perdoa, eu não quero mais ser um adúltero, eu não quero mais trair minha esposa, por favor, tira isso de mim, eu tenho certeza que tu pode me curar. Mas eu ainda continuo vendo a minha amante, esperando que vai chegar um momento em que Deus venha e plim, desligue o botão na minha mente que faz com que eu tenha vontade de fazer aquilo. Eu entrego o meu coração, clamo a Deus mudança, e eu já começo a mudá-la. Eu paro de fazer aquilo, eu entro em luta. Eu começo a travar o bom combate. E clamo a Deus por vitória. Irmãos, prestem atenção nesse próximo texto. Esse próximo texto, ele deveria ser cabal para toda aquela pessoa que não crê na vitória sobre o pecado. Está lá em Mensagens Escolhidas 3, página 360. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pôde desfrutar a perfeição dos santos da luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Resumindo, se você não crê que Cristo pode te livrar de pecar, irmão, você não vai para o céu. Você está desmerecendo o sacrifício, você está desmerecendo a graça de Jesus. Você está afirmando, quando você fala que é impossível vencer o pecado, você está afirmando que a minha natureza, que a tua natureza pecaminosa, ela é mais forte que a graça de Cristo. E isso o céu não pode tolerar. Tanto que está muito claro. Não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Mas muitos dizem: mas irmão, na ressurreição, na glorificação, nós vamos ser transformados. Vamos ver o que o Espírito Santo nos fala através da pena inspirada, no livro Conselhos aos Idosos, página 1562. No que diz respeito ao caráter, sairemos da sepultura tal qual ela fomos. O que é mortal se revestirá da imortalidade, e o corruptível da incorruptibilidade. Ver 1 Coríntios 15, 5, 4. Mas é apenas o corpo que será transformado naquela ocasião. Agora é tempo de lavar e passar, é tempo de lavar as nossas roupas e torná-las brancas com o sangue do Cordeiro. Irmãos, não tem texto mais claro que esse.
o que será transformado na ressurreição ou na glorificação? É apenas o corpo. O nosso caráter não será transformado. Nós sairemos da sepultura do mesmo jeito que estamos. Se você tinha tendência para ser um adúltero, você sairá um adúltero. Se você era um mentiroso, você sairá um mentiroso. Se você era um assassino, sairá um assassino. Se você tem desejo de comer carne, você vai ter desejo de comer carne. Se você não conseguiu vencer o vício do cigarro, ou se você não conseguiu vencer o homossexualismo, você vai continuar tendo o vício do cigarro e sendo o homossexual. Na glorificação, apenas o corpo é transformado. Mas daí muitos dizem, mas irmão, Cristo ele venceu porque ele era diferente. Ele era diferente de mim e de você. Signs of the Times, Sinais dos Tempos, de 17 de outubro de 1900, diz o seguinte: Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Não foi o pecado interior que o fez ceder, pois Deus fê-lo puro e justo, à sua própria imagem. Ele, Adão, era imaculado como os anjos diante do trono. Não havia nele quaisquer princípios corruptos, nem tendências para o mal. Mas, quando Cristo foi enfrentar as tentações de Satanás, portava a semelhança da carne do pecado. Irmãos, português de novo. Aqui está falando que quando Adão foi tentado, ele não tinha o pecado interior, ele não tinha o que é uma natureza pecaminosa. Quando nós vemos aquela palavrinha ali, ó, mas, quando Cristo foi enfrentar as tentações de Satanás, o que é o mas? O texto está dizendo que Cristo era o contrário de Adão. Ele tinha agora a natureza pecaminosa interna que nós temos. Mas quando Cristo foi enfrentar as tentações de Satanás, portava o que? A semelhança da carne do pecado. Aí talvez alguns entrem, né, naquela discussão que semelhante não é igual. Bom, o texto bíblico, né, Paulo e o Espírito de Profecia, quando usa a expressão semelhança de carne do pecado, em nenhum momento ele está querendo falar que Jesus ele era semelhante à carne de Adão. Porque se ele quisesse falar isso, ele falaria que ele tinha a semelhança de carne glorificada. Ou seja, a semelhança de carne pecaminosa está mais voltada à minha condição e à tua do que à condição de Adão. Então essa argumentação de que semelhante não é igual, ela não serve, ela não tem base para isso. Vamos ver aqui, a carta K303, foi uma carta escrita a Kellogg, que foi recentemente descoberta. Vindo na forma como o fez como homem, para enfrentar e estar sujeito a todas as más tendências da qual o homem é herdeiro. Ou seja, ele veio como homem, e ele estava sujeito a quê? A todas as más tendências que o homem é herdeiro. Mateus 4.1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 317, comentando esse texto bíblico de Mateus 4.1. Jesus assumiu a natureza humana e com ela a possibilidade de ceder ao pecado. DTM 117. Foi-lhe permitido que enfrentasse os perigos da vida em comum com todo ser humano. Combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem que fazer, com o risco de fracasso e ruína eterna. Sim, Jesus ele veio com a possibilidade de ceder, pecar e cair. Ruína eterna. Só assim poderia ser dito que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. De outro modo, se como afirmam alguns, por ser divino, Jesus não pudesse ser tentado, então sua tentação teria sido uma farsa. Foi por meio de sua natureza humana que ele experimentou a tentação. Se sua experiência com a tentação tivesse sido em qualquer nível menos probante que nossas experiências, ele não estaria habilitado para nos socorrer. Resumindo, se Cristo ele tivesse vindo à Terra com a espiritualidade ou a moral de Adão, as suas tentações elas teriam sido o quê? Uma farsa. É o que o texto está dizendo. Está aqui de novo. Ó, de outro modo, como afirmam alguns,
por ser divino, porque alguns afirmam que Cristo venceu o pecado porque ele era meio divino, ou seja, ele tinha essa moralidade superior. Jesus não pudesse ser tentado, então sua tentação teria sido uma farsa. Da onde Cristo extraía seu poder? De onde Jesus tirava seu poder? Comentário de Marcos 1,35, tá? Diz assim: uma das características marcantes e significativas de Cristo é o fato de que ele orava com frequência e eficácia. Muitas vezes durante sua vida terrena, Jesus salientou que o Filho nada pode fazer de si mesmo. João 5,19. As obras maravilhosas que ele realizou foram feitas mediante o poder do Pai. As palavras que ele falou lhe foram ensinadas pelo Pai. Antes que Jesus viesse a este mundo, antes da encarnação, né, ele conhecia cada detalhe do plano para a sua vida. Ao andar entre os homens, porém, era guiado passo a passo pela vontade do Pai. O plano para a sua vida lhe era desdobrado dia a dia. Irmãos, aqui está muito claro, Cristo antes da sua encarnação ele sabia tudo. Quando ele encarnou na terra, ele era guiado passo a passo. Ele não usou seu poder em nenhum momento. Em nenhum momento Jesus usou seu poder divino. Ele era divino. Mas ele em nenhum momento se utilizou do seu poder divino. Tudo ele era guiado pelo Pai. Tudo era ensinado pelo Pai. Tudo era ensinado pelo Pai. Como que ele buscava isso, irmãos? Ele orava. Ele andava em constante comunhão com Deus. E esse, irmãos, é o grande problema de hoje, nós não crermos na vitória sobre o pecado. Nós não queremos entregar nossa vida em oração a Cristo. Nós não queremos entregar o nosso andar para Cristo. Eu não quero acordar na segunda-feira de manhã, Senhor, dirige o meu passo, os meus passos. Senhor, essa música que eu estou ouvindo de uma rádio mundana te agrada? Senhor, essa roupa da moda que eu estou usando te agrada? Esse corte de cabelo, essa unha pintada, essa maquiagem que eu uso, essa comida que eu estou comendo, ela te agrada? Nós não queremos isso, irmãos. Nós não queremos sacrificar nada. Nós queremos apenas aceitar Jesus, falar sim, Senhor Jesus, eu te aceito. E ir na igreja todo sábado, cantar, devolver o dízimo, prestar uma adoração perneta e achar que está tudo certo. E achar que eu estou em paz com o céu. E que está tudo bem e que eu só tenho que esperar a volta de Cristo. É isso que nós queremos. Nós queremos uma vida agradável aqui, sem sacrifício, sem abrir mão. Eu não quero saber a vontade de Deus. Eu quero simplesmente olhar, aceitar a graça, entender que Jesus é bom, que Deus é bom, que Ele me perdoa. E que Ele entende que porque eu tenho uma natureza pecaminosa, Ele entende que por isso eu faço coisas erradas. Não é porque eu quero. Eu estou errando o alvo. No fundo, eu quero acertar. Mas a minha natureza não permite. Romanos 8,3 diz o seguinte: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Comentário bíblico adventista, comentando esse verso, diz o seguinte: ao assumir a condição humana, era também o propósito de Cristo demonstrar à humanidade e a todo o universo que Satanás e o pecado podem ser combatidos e que a obediência à vontade de Deus pode ser prestada pelos seres humanos nessa vida. Desde a queda de Adão, Satanás havia apontado o pecado da humanidade como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Aqui eu faço uma pausa. Desde quando, irmãos? Desde a queda de Adão. Satanás ele vive apontando o quê? O pecado da humanidade como prova de que a lei não pode ser obedecida. Ora, se nós somos fruto de uma natureza pecaminosa que faz com que pequemos sem ao menos escolher, então Satanás não tinha que estar apontando nada.
ele aponta porque nós deliberadamente escolhemos. E essa acusação, ela perdura desde o céu, ela cai para a terra, e Satanás ele continua vindicando o seu reino e a sua ideologia, mostrando que as pessoas não conseguem parar de pecar. Então, Cristo veio para redimir o fracasso de Adão. Ele foi feito semelhante aos irmãos em todas as coisas. Sofreu e foi tentado em todos os sentidos como nós, mas viveu sem pecado. Sobre a natureza humana de Jesus em relação à tentação e ao pecado, ver comentário de Mateus 4:1, ver nota adicional. Ou seja, Cristo, ele veio como nós. Ele foi tentado, ele foi feito semelhante aos irmãos em todas as coisas. Cristo, ele não era semelhante conosco apenas na parte física. Cristo, ele não veio aqui só para ter fome, cansaço, caspa, frieira. Não foram apenas defeitos, não foram apenas as incursões físicas que Cristo teve. Cristo também teve incursões com relação à sua moralidade, ao seu interior. Pergunta: Cristo venceu por sua própria força? A obediência de Cristo era da mesma natureza que a nossa deve ser. Foi na condição da carne, Romanos 8:3, que Cristo obedeceu. Ele foi homem, sujeito aos mesmos desejos que nós. Foi tentado por Satanás, mas venceu o demônio pelo poder do Espírito Santo, do mesmo modo como devemos fazer. Jesus não exerceu em seu próprio favor nenhum poder que nós não possamos empregar. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 141, comentando Filipenses 2:8. Irmãos, mais claro que isso, eu não consigo enxergar, não consigo ver. Ele foi homem, estava sujeito aos mesmos desejos que nós, foi tentado por Satanás e ele venceu o demônio pelo poder do Espírito Santo. Não foi usando o seu poder, foi utilizando o poder do Espírito Santo. Do mesmo modo, como devemos fazer. Ou seja, Cristo ele vem aqui para nos mostrar o caminho. Cristo ele não veio simplesmente vencer por nós, para que nós fiquemos sentados apenas desfrutando do mérito da sua vitória. Cristo ele veio aqui nos mostrar. É como se nós tivéssemos um rio para cruzar, um rio cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de irregularidades, com piranhas, peixes elétricos, uma série de dificuldades. E nós olhamos aquilo e falamos: é impossível atravessarmos esse rio. Cristo ele vem na mesma condição em que nós estamos, e ele atravessa esse rio nos mostrando o caminho, nos mostrando como que nós devemos atravessar o rio. Essa foi a função que Cristo veio fazer. O próximo texto está lá em Desejar de Todas as Nações. Irmãos, esse é um dos textos mais claros com relação a esse assunto. Já começa dizendo assim: teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus. Bom, teria. Português, irmãos. Se teria, é porque não foi. Então já teria sido uma infinita humilhação revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Ou seja, se Cristo tivesse vindo como um Adão pré-lapsariano, como muitos creem, já teria sido humilhante demais. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Ou seja, Cristo não veio como Adão no Éden. Cristo ele veio como uma raça que já havia sido enfraquecida depois de 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações,
e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Cristo, ele veio com a hereditariedade de seus ancestrais. É só nós lermos lá na Bíblia a genealogia de Cristo. Ele veio com a hereditariedade terrestre, a hereditariedade da linha de Davi, da linha de Abraão. Ele veio com essa mesma hereditariedade. É como nós somos o fruto da hereditariedade de nossos antepassados. E nós temos essa carga genética dentro de nós. Cristo também tinha essa mesma carga genética. Aí muitos talvez digam, mas irmão, este não é o posicionamento oficial da Igreja Adventista, você está falando heresia. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que não existe um posicionamento oficial sobre isso. Para ter um posicionamento oficial tem que vir da Conferência Geral. Mesmo que a DSA se junte com todos os pastores, os líderes, presidentes de todas as associações e faça um documento dizendo que a DSA crê que Cristo ele veio pré-lapsariano, isso não é doutrina, isso não é pensamento oficial. Pensamento oficial é aquilo que vem da conferência. Tá? Então, assim, vamos ver aqui o que os nossos pioneiros criam. E eu falo pioneiros adventistas, no tempo em que a irmã White estava viva. Quero mostrar para vocês aqui, irmãos, uma carta que ela foi enviada pelo pastor Stephen Haskell a Ellen White, explicando para ela sobre o movimento da carne santa, o movimento espúrio que surgiu na nossa igreja e afetou toda a associação do estado de Indiana por meados do ano de 1900. Esse texto ele é extraído de um livro da CPB intitulado Mensageira do Senhor, capítulo 18, páginas 198 e 199. Algumas outras edições talvez estejam em outras páginas. Mas tal é Mensageira do Senhor, no capítulo Crises Teológicas. Diz o seguinte: na reunião campal de Indiana, realizada em 1900, Stephen Haskell fez o melhor que pôde para anular esta heresia que se estendia por toda a associação. Em uma carta a Ellen White, que na época ainda se achava na Austrália, ele informou, prestem atenção o que o pastor escreve para Ellen White: quando declaramos crer que Cristo nasceu em humanidade caída, eles imaginavam que críamos que Cristo pecou, apesar de havermos declarado nossa posição de maneira tão clara que parecia não haver quem pudesse interpretá-la mal. O argumento teológico deles sobre esse aspecto específico parece ser este: creem que Jesus tomou a natureza de Adão antes da queda, revestiu-se assim da humanidade, conforme ela era no Jardim do Éden, e portanto a humanidade era santa, e esta era a humanidade que Cristo possuía. Percebam aqui, irmãos, que o mesmo problema nós estamos vivendo hoje. Stephen Haskell e o pastor Brad, eles disseram para os defensores da carne santa que Cristo veio em humanidade caída. O que eles disseram? Não, se você crê que Cristo veio em humanidade caída, então você crê que ele pecou. Por quê? Por causa da teologia do pecado original, que havia impregnado também essa associação. Eles criam que nós nascemos seres pecaminosos, nós nascemos pecadores, então Cristo ele não poderia ter vindo com a mesma natureza, porque se ele viesse com a mesma natureza, logo, por ser natureza pecaminosa pecado, Cristo teria o quê? Pecado. Percebam que o problema teológico ainda existe hoje. Se nós falamos que Cristo veio com natureza caída, as pessoas nos acusam dizendo, não, então você está dizendo que Cristo pecou. O mesmo problema. O que ele identificou que era o problema deles? Eles criam que Cristo havia vindo com a sua humanidade como a de Adão antes da queda. Eles eram pré-lapsarianos. Carta 67, de 1902, que está no Medicina e Salvação. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza para saber como socorrer os que são tentados. Tem aqui uma outra
um outro texto do Espírito de Profecia, que está numa Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890. Então percebam que eu estou mostrando textos aqui do final de 1800, da última década, né, de 1800 e entrada de 1901. Ou seja, o momento na qual a nossa igreja já estava firme e forte, estava organizada. Tenho recebido cartas afirmando que Cristo não poderia ter possuído a mesma natureza do homem, pois se assim fosse, ele poderia ter caído, quando afligido por semelhantes tentações. Ou seja, pessoas estavam escrevendo cartas para a irmã White, dizendo que Cristo não pode ter tido a mesma natureza do humano, a nossa mesma natureza. O que ela responde? Se não tivesse natureza humana, ele não poderia ser o nosso exemplo. Se não participasse da nossa natureza humana, não poderia ter sido tentado como ser humano. Sua tentação e vitória nos falam que a humanidade deve copiar o modelo. O homem pode tornar-se um coparticipante da natureza divina. Em Cristo, divindade e humanidade estavam o quê? Combinadas. A divindade não se degradou para tornar a humanidade. A divindade sustentou seu lugar, mas a humanidade, estando unida à divindade, substituiu as mais ferozes provas da tentação no deserto. Mas o plano de Deus, elaborado para a salvação do homem, fez provisões para que Cristo conhecesse a fome, pobreza e cada fase da experiência do homem. Ou seja, a irmã White estava respondendo a essas pessoas que diziam que Cristo não poderia ter vindo como nós, dizendo que não, ele deveria ter vindo como nós. Apenas assim ele seria o quê? O nosso substituto e modelo. Irmãos, me explicaram uma vez isso da seguinte forma. Em São Paulo existe uma marginal, né? Uma rodovia chamada Marginal Tietê, que ela é famosa, né, em todo o Brasil, porque em certos horários ela fica assoberbada de carros. Tem muito trânsito, muito carro. Vamos supor uma experiência. Eu entrego para você um carro do futuro, ou um carro com uma tecnologia superior, um carro 0 km, mas este carro ele possui um campo de força invisível. E eu digo para você, a sua missão é atravessar a Marginal Tietê em sentido contrário, no horário de pico, e chegar de uma ponta a outra sem nenhum arranhão no carro. E você pega o carro e vai dirigindo. Quando você chega no final, o carro realmente está como? Sem nenhum arranhão. De quem é o mérito? É teu ou é do carro? É óbvio que o mérito é do carro, porque o carro ele tem um escudo de força invisível. Agora imagine a mesma situação, eu te dando um carro 0 km e te dizendo o seguinte: atravesse de novo a Marginal Tietê, de fora a fora, na contramão, em horário de pico, sem campo de força. E você vai dirigindo, fazendo manobras, e chega no final, com muito esforço, você chega lá e o carro está sem nenhum arranhão. De quem é o mérito agora? O mérito é do motorista, é óbvio. Se Cristo ele tivesse a moralidade de Adão, ou se ele tivesse uma natureza divina que o bloqueasse, que lhe desse uma vantagem sobre a tentação, eu nunca poderia imitar o seu exemplo. Por isso é que a nova teologia insiste tanto em um Cristo pré-lapsariano, porque um Cristo pós-lapsariano, ele está no mesmo meu patamar, está na mesma altura. E se ele venceu, eu também posso vencer. Ambos vencemos, só que eu venço não por minha glória ou poder, eu venço porque eu segui o caminho de Cristo, os métodos de Cristo, que é andando de mão dada com o Pai o tempo inteiro. O mérito nunca vai ser meu, nunca vou chegar no final e bater no peito: eu sou bom, eu sou santo, eu sou maravilhoso. Não, o mérito é sempre de Cristo, que veio aqui, morreu, se sacrificou e me mostrou o caminho, porque se ele não tivesse me mostrado o caminho, eu jamais conseguiria ter seguido. Agora, um Cristo pré-lapsariano é um Cristo que ele vai estar sempre acima de nós. Ele vai estar sempre acima, nem que seja um degrau, nem que seja um pouco.
eu nunca vou conseguir me equiparar. Ou seja, acaba se tornando um evangelho evangélico, porque eu apenas tenho que aceitar que ele venceu e usufruir da vitória dele na minha vida. É como se ele viesse e ele me cobrisse com a sua vitória, ele me transferisse o seu poder apenas porque eu disse sim, eu te aceito, Senhor Jesus. E ele vem e ele esquece da minha vida pecaminosa, esquece de tudo e me cobre, e ele faz de conta que aquilo não existe, e espera chegar o dia da glorificação até que ele vem e plim, me transforma numa criatura que eu deveria ser. A nova teologia, ela carrega um evangelho simples, maravilhoso, é fantástico. Aquele que ouve de fora se sente com o coração cheio. Mas esse evangelho não é bíblico, irmão. Porque ele está te ensinando que você não tem que alcançar o modelo. Cristo é um modelo a ser alcançado. E para alcançar esse modelo, eu tenho que seguir o método de Cristo. Não tem outra forma. Quero mostrar para vocês agora um texto de uma literatura antiga de nossa igreja, chamado Estudos Bíblicos. Eu tenho aqui na minha biblioteca particular eu tenho esse aqui, esse pequenininho, chama Estudos Bíblicos. Casa Publicadora Brasileira. Tá? Esse aqui, essa minha edição, ela é de 1980. Tá? 1980. Ela é uma réplica desta edição aqui, ó. Desta edição aqui. Bible Readings for the Home Circle. Este meu foi feito pela Pacific Press de 1916, com o copyright de 1914, ou seja, o texto, né? O texto é de 1914. Nós vamos colocar na tela agora para você acompanhar conosco qual era a posição da nossa igreja. Isso é o que nossos pastores criam. Em sua humanidade, nesse meu de 1980, está na página 140 e 141. O nome do estudo chama Vida Sem Pecado. Diz o seguinte: em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós, em tudo tentado. Não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo o que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3:21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre tentação, nem salvação do pecado. João 3:3-7. Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele, como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem todavia pecar. Em Cristo, ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação e vencer o pecado, e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Em sua humanidade, Cristo dependia tanto do poder divino para realizar as obras de Deus, como qualquer outro homem. Não empregou para viver uma vida santa nenhum outro meio que não esteja ao alcance de qualquer criatura humana. Irmãos, esse texto ele foi introduzido nesse estudo, no Bible Reads for the Home Circle,
em 1914. A irmã White, ela faleceu em 1915. Se tivesse qualquer problema nesse texto, o anjo que acompanhava a irmã White, com certeza lhe alertaria da mesma forma que ela foi alertada com relação à literatura de Kellogg. Alguns talvez digam, né, eu já ouvi alguns irmãos falarem que em certos momentos da sua vida, quando ela escreveu alguns textos, ela já estava muito velhinha, ela já estava um pouco já caduca. Irmão, isso é uma heresia do tamanho de um trem. Não tem como explicar isso. Não tem como quantificar o tamanho que é uma heresia dessas. Nós estamos falando de uma pessoa que está sendo usada pelo céu. Se Deus ele pode fazer uma pedra falar, pode fazer um jumentinho falar, com certeza Deus não vai levar em consideração. A mensagem divina não seria afetada por algum problema de velhice. Nós temos aí o exemplo de Sara, né, esposa de Abraão, que concebeu já bem velhinha. Então falar isso é rebaixar a graça e o poder divino. Então, por favor, meu irmão, se você fala isso, em nome de Cristo, reflita e não fale mais. Porque é menosprezar do grande poder transformador e do grande poder do nosso Deus. A Carta Baker, escrita em 1895, que é o grande trunfo, o grande argumento usado pelos defensores da nova teologia de que Cristo era pré-lapsariano. A Carta Baker foi uma carta escrita pela irmã White ao missionário, né, pastor Baker. Nessa carta ela escreve umas 2 páginas falando com relação a cristologia, né? Ela escreve assim, né, esse texto que é muito usado, né? Que todo ser humano seja advertido contra a ideia de considerar Cristo completamente, totalmente humano, como qualquer um de nós. Eu não vou ter tempo agora para entrar na Carta Baker, tá? Na Carta Baker. Eu sugiro a você que está interessado de estudar sobre isso, aí no meu canal, Arauto do Juízo, e procurar lá um vídeo que eu mesmo fiz, chamado A Carta a Baker. Lá nós esmiuçamos em detalhes o que Baker estava pregando e contra que a irmã White estava advertindo Baker. Tá? Lá nós temos mais detalhes. Eu quero chamar a atenção que essa Carta Baker ela foi escrita em 1895. Agora eu quero chamar a atenção para você, meu irmão, minha irmã, um artigo que foi escrito na Signs of the Times, no dia 9 de abril de 1896, ou seja, um ano depois que a irmã White escreve a Carta a Baker. Quem escreve esse artigo, nada mais, nada menos é quem? É o pastor Stephen Haskell. O mesmo pastor que foi utilizado, que seria, né, utilizado daqui a 4 anos, que seria escolhido pela conferência para ir até Indiana e ver o que estava acontecendo com o movimento da Carne Santa. Veja bem o que ele escreve. Cristo não se revestiu da natureza dos anjos, ou mesmo do homem no estado em que foi criado, mas de nossa natureza decaída. Mesmo ano, em outro periódico, no Bible Echo, escrito por W.W. Prescott. Portanto, vejam que as Escrituras afirmam muito claramente que Jesus tinha exatamente a mesma carne que nós carregamos, carne de pecado, carne na qual nós pecamos, carne, entretanto, na qual ele não pecou, mas ele leva nossos pecados naquela carne de pecado. Mesmo ano ainda, dia 2 de abril de 1896, o pastor Stephen Haskell, de novo na Signs of the Times. Ele, Cristo, não veio a este mundo e tornou sobre si a condição de Adão, mas desceu mais e mais baixo para encontrar o homem onde ele estava, enfraquecido pelo pecado, poluído por sua própria iniquidade.
Vejamos agora, em 1901, uma pregação feita pelo pastor Elliot Waggoner, que foi um dos escolhidos para refutar a doutrina da carne santa. Nós vamos pegar um trecho da pregação dele, o que ele fala. Detalhe, ano de 1901, a irmã White já havia voltado da Austrália e ela estava presente assistindo esta pregação. Leio. Na Assembleia Geral de 1901, o pastor Elliot Waggoner foi comissionado pela comissão da Assembleia a refutar a herética doutrina da carne santa, que prega que Cristo tinha sido encarnado com a natureza de Adão antes da queda, ou pré-lapso, e confirmar a crença oficial da Igreja através da palestra de 16 de abril de 1901. Ou seja, ele foi chamado para confirmar a crença da Igreja. Ellen White estava presente, até onde sabemos, ela não se levantou contra a pregação de Waggoner. Vejamos parte de sua pregação. Vocês não percebem que a ideia de que a carne de Jesus não era semelhante à nossa necessariamente envolve a ideia da Imaculada Concepção de Maria? Prestem atenção, nele não há pecado, mas o mistério de Deus manifesto na carne, a maravilha dos séculos, o assombro dos anjos, que mesmo agora desejam compreender, sobre o qual não podem formar uma ideia exata, exceto como o ensino para a igreja, é a perfeita manifestação da vida de Deus em sua imaculada pureza na carne pecaminosa. Ó, não é mesmo uma maravilha? Cristo estabeleceu a vontade de Deus na carne e assim provou que a vontade de Deus pode ser realizada em qualquer humana e pecaminosa carne. Mas antes de tudo, esta maravilha precisa ser realizada no homem pecaminoso. Não simplesmente na pessoa de Cristo, mas em Jesus. Cristo, reproduzido e multiplicado em seus milhões de seguidores. Jesus nos concede a experiência de seu poder na carne pecaminosa para calcar a pés e tornar submissa a sua vontade nessa carne pecaminosa. Não importa o que nossa herança possa ter sido em natureza, o Espírito de Deus tem poder sobre a carne pecaminosa e pode reverter completamente tudo isso e tornar-nos participantes da natureza divina, libertando-nos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Assim, Deus manifesta seu poder por nosso intermédio. Irmãos, a carta a Baker, a repreensão a Baker foi feita em 1895. Pergunto, por que, se Baker estivesse pregando pós-lapsarianismo, como a igreja cria, por que Ellen White não fez também uma repreensão a Stephen Haskell, quando escreveu no Signs of the Times? Por que ela não fez uma repreensão a Prescott, quando ele escreveu no Bible Echo? Por que Ellen White não repreendeu Stephen Haskell, quando mandou a carta dizendo que eles criam que Cristo era pré-lapsariano? Por que ela não disse, não, Haskell, vocês estão longe demais? E eles estão certos, Cristo ele era pré-lapsariano. Por que ela não fez isso? Por que aqui na pregação, na onde ela estava presente, por que ela não se levantou? Talvez alguns digam, por respeito e tal, depois ela ia admoestar, irmãos. Nós temos exemplos do Espírito de Profecia, da irmã White se levantando no meio das pregações. Tem um momento lá em que, inclusive, um irmão, ele começa a orar de pé e ela se levanta, ajoelha-se, no meio da pregação. Se aqui, em algum momento, Elliot Waggoner estivesse falando alguma heresia, ela teria se levantado. Se fosse algo que a igreja não cresce, ela teria se levantado. Se ela tivesse constatado que aquilo que Haskell e Prescott escreveram estava em desarmonia com o que a igreja crê, ela teria se levantado. Então eu convido de novo você, irmão, vá lá no meu canal e veja o porquê Ellen White chamou a atenção de Baker. Por
que é importante estudarmos a natureza humana de Jesus? Por que isso está ligado à pregação do Evangelho? A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo. Por meio de Cristo a Deus, isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humanidade, tornando-se homem. Entretanto, ele era Deus na carne. Quando abordamos esse assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Devemos aproximar-nos desse estudo com a humildade de um discípulo, de coração contrito, e o coração da encarnação de Cristo. E o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero, que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Mensagens Escolhidas 1, página 244. No livro Temperança, página 107.1, nós vemos também o seguinte: o Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de que os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Se a sua vida declara, que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Irmãos, é importantíssimo o estudo da natureza humana de Cristo. Porque, como nós vimos anteriormente, se eu creio que Cristo ele tinha a moralidade de Adão antes da queda, Cristo se coloca no patamar acima que o meu. É a mesma coisa como se eu e você estivéssemos andando na rua e de repente descesse lá o super-homem e dissesse: amigos, venham e sigam-me, e ele saísse voando. Nem eu nem você voamos. Ou seja, se Cristo tivesse algo que eu e você não podemos ter, todas as vezes em que é nos requerido alguma coisa seria uma injustiça. O céu, imensa graça, ao mundo se mostrou, de Cristo amor precioso, que salva o pecador.